orar para a gente antes de começarmos o nosso bate-papo? Por favor. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse tempo que podemos estar nos reunindo, conversando um pouquinho, aprendendo um pouco mais, Senhor, com o pastor Edson. Abençoa, Senhor, a vida dele e que a gente possa aproveitar, Senhor, cada momento, desfrutar de novos aprendizados, aprofundar, Senhor, nossos conhecimentos da Bíblia e nos capacitar, Senhor, para mais e mais falar do teu amor e estarmos preparados, Senhor, para propagar o seu evangelho. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cecília. Então vamos lá. Podemos iniciar, Rhodes? Tudo ok? Ok. Então vamos lá, irmãos. Apenas fazendo uma observação em relação ao encontro passado, eu achei muito legal que alguns de vocês tenham mandado para mim a atividade que eu passei, especialmente aquela de observação, né, que era para pegar um daqueles 3 textos que vocês escolheram, e um deles fazer aquele exercício, né, de pegar o texto, baseado naquele roteiro, né, que eu passei sobre a observação, tentar preencher aquelas perguntas respondendo, né, em cima do texto que vocês escolheram. Então, achei legal que alguns de vocês tenham enviado para mim, e uma observação sobre a observação, né, na verdade, que eu quero fazer, é que alguns de vocês, a gente está tão acostumado com essa coisa de ler o texto e já tentar encontrar a aplicação desse texto, né, ou até mesmo já dar uma interpretação, que no meio da observação, alguns já fizeram até a interpretação e aplicação do texto. Não é errado, né, não está errado, e o que vocês fizeram não está contradizendo nada em relação ao texto, mas o importante no exercício, se vocês forem fazer outro, é procurar evitar jogar qualquer tipo de interpretação ou aplicação enquanto vocês estão só naquele processo de observação, né? Vocês estão debruçados sobre o texto, estão olhando para o texto e perguntando lá, né, o que, quem, onde, né, o que está acontecendo, tentando descobrir, né, como um detetive, descobrir algumas coisas. Esquece a interpretação, né, não traga nenhuma aplicação ainda, que isso vai acontecer agora nos outros passos, que são os passos 2 e 3, dentro dessa metodologia que a gente está usando, que a gente está chamando de OIA, né? Observação, interpretação e aplicação. Hoje, né, nesse nosso encontro, eu vou trabalhar com vocês esses 2 pontos que vocês estão vendo aí, que é o I, né, do interpretação, os princípios básicos, né, aquele roteiro, né, para ajudar a gente a tratar desse ponto de interpretação, e também nós vamos fechar esse OIA com a aplicação, e vamos ver alguns princípios para que a gente possa, após a observação e interpretação, fazer a aplicação de tudo aquilo que a gente construiu nos 2 pontos anteriores, que é a observação e a interpretação. Então vamos lá. Estamos falando agora de interpretação. Na observação, eu dizia assim, o que é que diz o texto? Né? Eu só estou querendo olhar para o texto e ver o que é que ele está me dizendo. Não quero fazer nenhuma interpretação, não vou aplicar nada, eu estava só olhando para o texto, só observando o texto. Agora, como eu já fiz toda aquela série de observações baseado naquele roteiro de perguntas, eu vou agora para interpretação. E na interpretação desse texto, a pergunta principal que eu faço é esta aí: o que significa? Na primeira pergunta, eu disse, né, eu perguntei, o que é que está escrito aí? O que diz esse texto? E eu listei o que é que ele está dizendo. Agora, eu quero saber o que ele significa. Então, agora é a hora da gente pegar aquele material de estudo, né? Notas de estudo, referências cruzadas, concordância bíblica. Eu vou usar esses materiais que vão me ajudar, que vão me apoiar em toda a primeira parte que eu já fiz de observação. Então, eu vou perguntar o que significa o texto,
vou começar a fazer algumas perguntas novamente para esse texto, para fazer a minha interpretação. Esse é um aspecto bastante delicado, muito mais cuidadoso, né? Na primeira parte eu posso até me enganar, cometer alguns enganos na parte de observação, posso fazer uma observação errada, né, e tal, mas quando eu vou para a interpretação, que eu vou usar notas de estudo, vou usar referências bíblicas, vou pegar concordância, alguns comentaristas que escrevem sobre aquele texto ou sobre aquele livro bíblico que eu estou estudando, então aí eu preciso afunilar um pouco mais, tomar mais alguns cuidados, porque a minha interpretação é aquilo que depois eu vou aplicar para mim e aplicar para o outro se eu for fazer um estudo bíblico, se eu vou pregar uma mensagem. Então, se eu interpretar errado e aplicar errado, eu posso estar passando uma mensagem errada para o outro, né? Então, cuidado mais especial que a gente precisa ter agora nesta interpretação. Olha só o que aconteceu numa experiência no livro de Atos, capítulo 8, você conhece bem, não é? Quando correndo Filipe, estou lendo o texto para você aí, né? Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Da sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Esse é aquele texto, né, em que Filipe estava num determinado lugar e o Espírito Santo mandou ele rapidinho para a estrada, onde o eunuco estava numa carruagem, indo embora para casa, e ele provavelmente tinha comprado o livro do profeta Isaías, lá nas festas, né? E estava indo para casa e tentando entender o que estava escrito naquele livro do profeta e fazer a interpretação de um texto que ele estava lendo no livro do profeta. Então, quando Felipe chegou, ele pergunta: o que é que está acontecendo? O que é que está dizendo isso aqui? O que significa? Né? Essa é a pergunta do eunuco. Né? O que é que significa o que está escrito aqui? Ele está falando de si mesmo ou de outra pessoa? E aí, o finalzinho do texto diz assim, né, que Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, ou seja, ali naquele texto, né, que o eunuco estava lendo, ele começou por ali e anunciou Jesus. Então, o que Filipe fez foi uma interpretação, né? Ele pegou o texto do profeta, interpretou para o eunuco de que aquele texto que estava falando sobre aquilo que o eunuco estava lendo referia-se a Jesus. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia de como é que é esse processo interpretativo, né, que está acontecendo aí nesse texto que nós lemos. Então vamos agora a um roteiro, né? Como eu disse na observação, essas perguntas que a gente coloca, esse roteiro para a gente seguir, é uma trilha, né? Para a gente não se perder e para encontrar os materiais necessários, encontrar as respostas certas para fechar essa nossa observação, interpretação e, por último, a observação, a aplicação. Então, a gente vai perguntar aí para o texto agora, né? Que este texto significa, não é mais o que está escrito, né? Mas o que significa isso aqui, que foi a pergunta do eunuco para Filipe. O que é que significa ele falar isso aqui? E aí o Filipe vai dizer, isso aqui significa que ele está falando sobre Jesus. O que é que está escrito? Está escrito que o profeta disse lá, é isso que está escrito. Então, na observação, eu posso fazer estes pequenas anotações, né? Agora, quando eu falo agora, o que é que está dizendo? O que é que significa isso aqui para mim? Significa que ele está falando sobre Jesus. Outra pergunta que eu faço, né? Qual é o verdadeiro sentido desta passagem? Procurando entender o que é que ela realmente está significando aqui neste contexto, qual é o sentido que ela tem. Outra pergunta, né? O que é que o autor desse texto ou deste livro estava querendo dizer aos leitores originais? Porque, a princípio,
quando Paulo escreveu uma carta aos Gálatas, ele está escrevendo para alguns leitores daquela época, naquela região da Galácia, né? Então, eu preciso saber o que é que ele está querendo dizer para os Gálatas daquela época. Quando você lê os comentaristas, quando você lê alguém escrevendo sobre Gálatas ou sobre um pequeno trecho da carta, né? Isso ajuda você. Então ele estava escrevendo porque aquele povo precisava entender isso, ou precisava compreender esse aspecto. Outra pergunta, né? Como os leitores originais teriam entendido esta passagem? Eu não só pergunto o que é que o autor quis dizer, mas como é que eles entenderam. Você sabe que tem textos em que Jesus fala e os ouvintes entendem errado, né? Entendem errado o que ele tinha falado. Ele teve que explicar novamente algumas coisas, até mesmo para os próprios discípulos, né? Então, como é que os leitores entenderam esta passagem, ou este texto, ou esta carta que foi enviada? Tudo isso você encontra na medida em que você for pesquisar, né, nesses materiais de apoio e de ajuda. O que o autor está querendo me dizer? Como é palavra de Deus e fala tanto para os leitores daquela época, ele fala também para mim hoje, fala para a igreja hoje. Então eu também faço essa pergunta. Ele falou para aqueles ouvintes, né, daquela época, mas o que é que ele está falando para mim hoje? Qual é a mensagem que ela traz para o meu coração hoje? Então, essas são algumas perguntinhas para, né, criar aí uma trilha para você seguir na interpretação do texto. Vamos também para algumas regras, né, básicas para interpretação segura. Então, novamente, nós estamos fechando um círculo, né, em volta do texto para encontrarmos o melhor caminho e as melhores alternativas para uma interpretação segura e dizermos, olha, eu fiz todas as perguntas possíveis, eu fechei esse ciclo de questões para não errar na interpretação deste texto. Então, uma das orientações que se dá normalmente quando você vai ler o texto é para você fazer uma interpretação literal, né? Olhe para as palavras em seu sentido comum, seu sentido normal, né? Você não precisa fantasiar em cima de nenhuma palavra, né? Em cima de nenhum termo. Os próprios autores, comentaristas podem ajudar você depois a entender se há algum aspecto diferenciado ou não. Mas, a princípio, olhe para a palavra, olhe para o texto como ele é e como ele foi escrito no seu sentido mais comum e normal. Descubra como a palavra é usada em outros lugares das Escrituras. Isso é muito importante. Às vezes tem uma palavra que você não entendeu, né, num determinado contexto, ela pode estar repetida em outros contextos, em outros textos, que a sua concordância bíblica vai te dar, né, numa relação grande de textos em todo o Novo Testamento, em todo o Antigo Testamento. Então, se essa palavra está aqui e eu tenho uma dúvida quanto ao sentido em que ela foi empregada, ou a forma como ela foi escrita nesse texto, eu posso consultar outros textos que vão me ajudar a clarear melhor o seu sentido aqui no texto que eu estou estudando. E defina a palavra no contexto em que está inserida, né? Naquele contexto, o que é que esta palavra está dizendo aqui, nesse texto que eu estou lendo. Eu dei um exemplo aí de caso, né? É uma palavrinha comum e simples, mas apenas para a gente fazer esse tipo de jogo, né? Caso, como é que eu defino caso? Depende de onde ela está inserida, né? Olha como é que eu posso usar esta palavra. Eu me caso com você. Né? O que mais que eu posso utilizar? Você já deve ter construído aí uma outra frase usando esta palavra com outro sentido. Caso você não saiba, né? Caso você não saiba, né? Tem várias outras formas de você usar. Então, eu só vou conseguir saber exatamente esta palavra quando eu observar o contexto onde ela está escrita. Por isso, algumas palavras na Bíblia podem trazer essa dúvida para você sobre o significado, sobre o sentido dela. Você vai fazer aí, abrir um leque, né? Pesquisar ela em outros contextos, em outros textos, para saber se o sentido que você está interpretando neste texto que você está estudando está correto. Uma outra regrinha de interpretação é para você interpretá-la no contexto.
né, no contexto. Há uma coisa comum que acontece com os cristãos, a maioria dos cristãos faz isso, que é decorar pequenos versículos. Desde criança, a gente aprende a decorar versículos bíblicos. E a gente tem esses versículos na nossa memória como uma recordação, uma lembrança, um momento de preocupação, eles vêm à nossa memória, isso é muito bom e é importante até que façamos isso. Mas o cuidado que precisamos ter é para que não extraiamos estes versículos do seu contexto original. Porque há muitos versículos que a gente cita, mas a gente não sabe em que contexto ele está. Então, interprete cada versículo em seu contexto, levando em conta onde ele se encontra ali na Bíblia, né? Em que momento, em que contexto, em que acontecimento ele está sendo mencionado, o que é que vem antes, o que vem depois, como é que ele se relaciona com outros textos, seja na mesma carta, no mesmo livro, ou em outros livros, né, que tratam do mesmo assunto. Então, sempre observar, quando você está lendo um texto, o contexto. Mesmo que você vá pregar ou fazer um estudo sobre um versículo, eu posso pregar sobre João 3,16, o que é muito comum, mas eu preciso olhar onde é que ele está inserido, o que está antes, o que está depois. Isso a gente chama, conforme você pode ver aí na nossa tela, de contexto imediato e contexto remoto. Essas duas expressões significam o seguinte: contexto imediato é aquilo que está logo imediatamente antes do texto que você está estudando e logo posteriormente ao texto que você está estudando. Ou seja, você tem uma perícope, perícope a gente chama esse pequeno trecho que você extraiu para estudar, né? Isso é uma perícope. Então você pegou aquele pequeno trecho para estudar, mas aí você olha na sua Bíblia e dá uma olhadinha para cima desse texto, logo para cima um pouquinho, e você vai ver que aquele trecho acima está profundamente relacionado ao que você está estudando e dá sentido, ou o texto que você está estudando aconteceu por causa de um episódio muito mais grave que estava acima. Então é importante eu mencionar esse contexto, né? Ou abaixo, né? A consequência daquele contexto que você está estudando, daquele texto que você está estudando, está logo abaixo. Então aconteceu isso, e lá embaixo eu vejo que tem todo um histórico como consequência, que é importante também eu estudar, ou pelo menos mencionar quando eu estiver fazendo meu estudo, dando minha aula, ou pregando uma mensagem. O contexto remoto é aquele texto que tem a ver com o que você está pregando, mas que está fora daquele trecho que você está lendo, ou fora da carta, né, do livro que você está estudando. Por exemplo, nós vimos aqui Atos dos Apóstolos, acabamos de ler o texto em que Filipe vai explicar para o eunuco, né, o que é que está acontecendo naquele trecho que ele está lendo, que é o trecho do profeta Isaías. Então, se eu fosse pregar sobre o Filipe e o eunuco, eu estaria olhando também para Isaías. Eu voltaria lá no texto de Isaías, porque tem a ver, faz parte do contexto remoto, né? Está ligado ao texto de Atos. Certo? Espero que você tenha entendido, então, a importância de observar tanto esse contexto imediato ao texto que eu estou lendo, que vem um pouquinho antes, vem um pouquinho depois, e o contexto remoto está ligado em outras partes, em outros livros, ou do Novo lá no Velho Encontro, ou os evangelhos, por exemplo, né? Os evangelhos repetem alguns trechos, né? Então eu posso pesquisar também, estou pregando sobre Mateus, eu posso olhar Marcos e Lucas, o mesmo texto, né, em que eles estão acrescentando mais trechos ou reduzindo, uns são mais, falam menos, né, de uma determinada história, o outro acrescenta mais, e eu vou juntando as partes para melhorar o meu estudo. A gente tem que tomar cuidado, então, com essas leituras isoladas. Só vou dar dois exemplozinhos para vocês, só para vocês verem o risco. Claro que são textos assim que dificilmente nós, cristãos, interpretaríamos de uma forma tão errada assim, mas corremos o risco, e é só um exemplo para você ver como ele existe. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1,
diz assim, olha, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Se eu pegasse só esse versículo, extraísse para estudar, eu poderia chegar à conclusão de que a Bíblia está falando contra o casamento, contra a união do homem e mulher. O Paulo está dizendo para os coríntios que é bom que o homem não toque mulher. Então vamos falar sobre o não casamento, né? Vamos falar contra o casamento, né? Um exemplo bem simplório. A outra expressão está em Tiago 2:24, que diz assim: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Esse é um texto isolado que, se eu pegasse ele e extraísse do livro de Tiago, eu poderia defender uma teologia de justificação pelas obras, porque é claro aqui o que Tiago está dizendo, né? Uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Mas eu preciso abrir esse texto no seu contexto, não é? Exatamente isso. Abrir no contexto e ver onde Tiago inseriu essa frase, para então eu continuar defendendo a doutrina da justificação pela fé. Tá? Então, por isso, os textos isolados são perigosos, tá? Só para a gente ter essa noção e esse cuidado. Há uma outra regrinha de interpretação, que é interpretar à luz da história e da cultura. Né? A história do passado, a história de Israel, a história do povo antigo, a história da igreja primitiva, né? É uma história diferente da nossa, eles estão vivendo num outro contexto, né? Numa outra condição cultural, muita coisa que se fazia lá, hoje nós não reconhecemos, né? Jesus, quando contava parábolas falando de plantações, falando de ovelhas, né? Era muito comum isso para eles e fácil de entender. Para nós entendemos, mas não é a nossa cultura, né? Não faz parte do nosso dia a dia. Então, eu olho para aquela época e observo a história e a cultura, né? Então, por isso, na minha pesquisa, e aí os autores, os comentaristas bíblicos nos ajudam bastante, né? Olhar para o autor, para a data da escrita, o local onde foi escrito. Você sabe que tem cartas que Paulo escreveu lá da prisão, ele estava dentro da cadeia, né, escrevendo estas cartas. Qual a razão para escrever? Olha as perguntas que eu posso fazer, né, para esse contexto histórico, né? Quem eram os leitores desta carta? Quem é que estava fazendo esta leitura? Qual era o cenário, o contexto político, a situação econômica, panorama religioso daquela época, quando Jesus vai ao poço conversar com uma mulher samaritana, né? A gente olha para aquilo lá e fala, Jesus estava conversando no poço com uma mulher samaritana. Mas existe todo um contexto histórico e cultural daquela época que vai aprofundar esse texto para a gente e mostrar o significado e a importância de Jesus estar conversando com uma mulher, né? Olha só, quando for lá no texto, eu vou perceber isso. Jesus estava no poço conversando com uma mulher, o que já era uma coisa estranha, e ainda samaritano, que era pior. Né? Então, tudo isso eu descubro quando eu olho para o contexto cultural, né, da época, o que estava acontecendo naquele pano de fundo, né, aquele pano de fundo. Então, interprete à luz da história e da cultura. Isso também, como eu disse, né, os comentaristas dos livros bíblicos, a, a, os materiais de apoio que você vai usar te dão uma orientação, né, uma orientação boa para você acrescentar esses elementos ao seu estudo, ou à sua aula, ou ao seu sermão. Interprete à luz de outras passagens bíblicas. Estas passagens podem estar no mesmo ou em outros livros da Bíblia. Né? Quando você tem uma passagem bíblica e você não entende, está com dificuldade, ou ela está mais complexa para entender, vá para outras passagens que tratam do mesmo assunto ou que estão relacionadas a ela, você vai talvez trazer mais clareza à sua interpretação. Por exemplo, você sabia que no Novo Testamento nós temos cerca de 300 citações do Antigo Testamento? Né? Segundo uma conta, uma matemática foi feita, chega a ser 10% do Novo Testamento de citações sobre o Antigo Testamento. Então, é evidente que se eu estou lendo o Novo, ele vai me remeter periodicamente, ou quase sempre, ele vai me remeter a algum texto lá do Antigo Testamento. E aquele texto do Antigo Testamento pode trazer mais clareza, né,
para a minha interpretação do texto no Novo Testamento. Aliás, eu vou falar sobre isso no nosso próximo encontro, porque a gente vai falar sobre a Bíblia, mas as notas de rodapé que você tem, elas são muito importantes também. Quando você está lendo um texto, às vezes aparece lá uma letrinha, né, no texto bíblico, uma letrinha A, B, C. Aí você vai lá no rodapé, aí ela diz lá, esse texto do capítulo 3, verso 1, está lá no profeta Isaías, capítulo tal, verso tal. Aí você vai lá, exatamente o texto que está sendo citado, né? Assim como disse o profeta Joel, lembra? O Pedro fazendo seu discurso lá em Atos, né? Como foi dito pelo profeta. Ele está citando o profeta do Antigo. Eu vou lá, na referência, está lá em Joel, capítulo tal, verso tal. Eu vou lá e busco e estudo aquele texto também, se for do meu interesse, para acoplar ao meu estudo, à minha interpretação daquele texto do Novo Testamento. Tá? Então, isso ajuda você a enriquecer a sua pesquisa e certamente enriquecer a sua aplicação, o seu estudo. Faça a correlação. Isso está ligado ao que eu acabei de falar, mas tem gente que separa até mesmo, né, ao invés de 3, o O, I e A, coloca o C de correlação junto com a interpretação. E correlação é trazer textos de outras partes do capítulo, livro ou da Bíblia inteira que ajudam a entender o texto que você está analisando. A Bíblia é seu principal intérprete. Isso é uma frase de autores, comentaristas bíblicos. A Bíblia é seu principal intérprete. A gente busca livros, comentários, né, escritos de vários autores que nos ajudam. Mas quando você faz essa correlação de textos com o próprio texto bíblico, ele pode já clarear bastante para você antes mesmo de você fazer uma pesquisa nos livros de autorias, tá? Então, faça o uso da concordância, Bíblia de estudo, para você ter mais apoio para para estes pontos que nós estamos destacando, para essas regras, né, de interpretações seguras. Duas sugestões para você. Conforme você for fazendo esta interpretação, seguindo este roteiro, né, que eu acabei de passar para vocês, a primeira sugestão é que você reescreva a passagem com suas próprias palavras. Você leu aquele texto, ou pega um versículo, né, apenas do texto, leia, releia, quantas vezes for necessário. E aí escreve uma frase com as suas próprias palavras, como se você estivesse reinterpretando aquele texto que está escrito ali. Escreva uma frase resumida, né? Ou algumas frases que transmitam as ideias principais ou a ideia principal da passagem que você leu. Eu dei aqueles exercícios no encontro passado, né, para vocês, exatamente para que vocês pudessem ter oportunidade de treinar, ler um texto bíblico, um versículo, e a partir dali lendo, escreve uma frase que resume o texto. Uma frase. Aliás, se você fizer esses exercícios, eles vão ser importantes e vão ajudar você também quando nós entrarmos lá na preparação de mensagens bíblicas, né, na preparação de estudos ou de aulas, que nós seguimos também por esse caminho, esse princípio aí de extrairmos, né, a frase-chave, a frase principal, ou resumir o texto que nós acabamos de estudar. Vamos lá. Lembre-se, seu objetivo aqui é encontrar o significado pretendido pelo autor. Nós estamos interpretando esse texto. Eu quero saber o que é que o autor quis dizer com isso para aquela igreja. O que é que Paulo quis dizer para a comunidade dos Gálatas? O que é que ele quis dizer aqui para Timóteo, né? O que é que ele quis dizer aqui para Corinto, né? Aquela igreja difícil de lidar. Paulo escreve até com uma certa, né, pressão, uma certa força, intensidade. E aí eu quero saber que é que ele quis dizer aqui para aquela igreja. E o segundo lembrete é que a Bíblia é fiel e inerrante, porque toda vez que eu estiver interpretando, não há, né, infidelidade, não há contradição na Escritura. E eu preciso encontrar esta interpretação mais pura e mais suave da Escritura. Vamos lá. Espero que você goste dessa imagem novamente, né? Quando ela entra é bom sinal, é sinal que tem coisa para fazer. Simples, né? Muito simples. Eu queria que você pegasse esse pequeno trecho de João, capítulo 13, não é para agora, né? Durante a semana,
lesse esse trecho. Isso é um exercício de interpretação, né? Você vai fazer a leitura deste trecho de João 13, você já sabe do que se trata pela pergunta, né? Quando Jesus estava lá com seus discípulos e ele cinge, né, com uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. E aí há duas perguntas para a gente responder. A primeira delas é: o lava-pés deveria ser praticado hoje como uma ordenança à igreja? Então você lê o texto e dá uma resposta para essa pergunta. E a segunda pergunta é: qual é o princípio que Jesus quis ensinar à igreja? Como eu aplico isso hoje? Né? Então, dependendo da resposta que você der na primeira pergunta, você vai ser direcionado naturalmente para responder a segunda pergunta desta atividade. Isso aqui eu vou mandar para vocês depois em PDF, para que você tenha isso aí no grupo, né, e possa salvar no seu arquivo e seguir esse roteiro, né, de orientação. Então, aqui nós terminamos, né, de uma forma simples, sintética, resumida, estas orientações básicas para a gente fazer a interpretação do nosso texto. Vejam bem, meus irmãos e irmãs, se você fizer aquele exercício de observação, né, fazendo todos os passos, daquele primeiro passo do observação, você vier agora para a interpretação e dar essa lapidada no seu texto, usando referência cruzada, usando a concordância bíblica, usando os comentários, né, pesquisando o que os autores dizem a respeito deste texto, você já vai ter um texto rico, observado, interpretado e pronto para você definir a aplicação desse texto. E se você tivesse que pegar só esses dois elementos que nós fizemos, observação e interpretação, e dar uma breve aula ou uma breve mensagem, uma breve palavra num grupo de reunião sobre o texto que você fez, essas duas atividades, você já teria conteúdo de sobra, até para fazer aí uma seleção do assunto para trazer esse conteúdo para um grupo de estudo, porque você já tem material suficiente para isso. Mas eu queria então agora, nesses próximos minutos, mostrar para vocês esta terceira parte do método, né, do OIA que nós estamos vendo, que seria agora a aplicação. Então, entendido, né? Nós fizemos a observação baseado naquelas perguntas, né, naqueles questionamentos, nas regrinhas básicas da observação. Passamos agora para a interpretação com as suas regrinhas básicas, como agora eu tenho que aplicar esse texto, né? Como é que eu posso utilizar, para que ele serve para mim? Se for um estudo pessoal, se você está estudando a Bíblia para crescer espiritualmente, você vai perguntar: o que é que esse estudo agora traz para a minha vida? O que ele exige que eu faça? Qual é a proposta, né, que ele traz para o meu coração? E na aplicação, vamos ver lá, eu faço pelo menos aí essas duas perguntinhas básicas. O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? E agora, você pode ter uma observação sobre isso melhor. Quando você está ouvindo um sermão, ou um estudo bíblico, ou uma aula, geralmente você vai ouvir isso do pregador. Ele vai apresentar para você o texto que ele está estudando, que ele está trazendo essa mensagem para você, ele vai propor essa mensagem, vai explicar para você o significado daquele texto, o que é que Jesus quis dizer aqui, e no final ele vai dizer: e agora, né, nós deveríamos, né, responder àquilo que Jesus está nos chamando, né, ou nós deveríamos nos curvar diante de Deus e responder, né, a esta convocação do Evangelho. O que é que ele está fazendo? Está trazendo para você a aplicação do texto que ele acabou de explicar, de interpretar para você. Então, o que é que eu devo fazer agora, a partir do momento em que eu já observei e interpretei o meu texto? Como é que eu posso colocar isso em prática? Um alerta importante: ler as Escrituras sem pretender praticá-las é perder o seu significado. Ou, se você preferir ainda uma outra frase, que não é minha, é de autor,
ele disse assim: o estudo da Bíblia sem aplicação torna-se um exercício intelectual obsoleto, porque todo estudo da Bíblia pressupõe aplicação. Toda vez que eu leio as Escrituras, Deus está me chamando para responder alguma coisa em relação àquilo que ele fala comigo. Então, uma Bíblia, isso é uma frase de Charles Spurgeon, né? Uma Bíblia caindo aos pedaços normalmente pertence a alguém que não está. Uma frase muito bonita, dita pelo Spurgeon, né? Grande pregador aí, né? Se uma Bíblia que está caindo aos pedaços, significa que o dono dela estuda, lê, aplica a sua vida, e certamente se ele faz isso, a sua vida não está caindo aos pedaços. Então vamos lá a um texto bíblico, Tiago 1, 22 a 25, que é exatamente a orientação para não sermos apenas leitores, né, mas praticantes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Recomendo que você faça mais vezes esta leitura. Tão grande a importância e o significado de nós observarmos, interpretarmos e principalmente aplicarmos na nossa vida em primeiro lugar e depois para o outro, num estudo, numa mensagem, numa aula, seja o que for que nos permitam fazer com aquilo que nós estudamos. Vamos lá para as regras, né, para a aplicação eficaz agora. Quais são os parâmetros, né, uma ajuda para a gente? A primeira delas é descreva o ensinamento da passagem na forma de um princípio que seja relevante às suas necessidades ou da sua igreja e coerente com a palavra de Deus, né? Então você vai pegar agora na aplicação e dizer assim, olha, eu li o texto aqui, eu li o texto sobre o eunuco, né, que ouviu a escritura e ouviu a explicação do texto do profeta Isaías. Em uma frase, como que eu posso aplicar isso à minha vida? Né? A palavra de Deus traz clareza ao meu coração e transforma a minha vida, como transformou o coração do eunuco. Estou fazendo um exemplo simples, mas você pode trazer outras frases de aplicação coerente com a palavra, né, e relevante para as suas necessidades ou para a necessidade do grupo que você vai falar. Por exemplo, né, Lucas 9, 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E alguém poderia dizer: bom, vamos aplicar isso na minha vida. Eu preciso submeter minha vontade diariamente à vontade de Deus. Esse é um exemplo dado, não sou eu que estou dando, mas veio de autoria de um dos escritos, né, dos textos que falam sobre a observação, a observação, interpretação e aplicação. Próxima regrinha, né? Faça as seguintes perguntas. Vejam bem que a gente está sempre focando em perguntas, porque elas trazem para nós respostas importantes, né? Sobre esses passos. Então, existe aqui nesta passagem que eu acabei de observar, de interpretar, existe aqui nessa passagem um princípio a aplicar? Tem algum princípio importante que eu posso aplicar para a minha vida e para a vida daquele grupo para quem eu vou pregar? Há um mandamento a obedecer? Claro, aqui é mandamento, faça isso, né? Faça isso, ordens de Deus, há um mandamento para obedecer. E esta aplicação é importante, que mandamento não é para escolha, né? Mandamento é para obedecer e ponto final. Tem outro conceito de aplicação aí, né? Outra pergunta: há um pecado a confessar e abandonar? Há um hábito a ser mudado ou deixado? Uma atitude para corrigir? Há uma promessa a reivindicar? Né? Buscar e achareis, né? Buscar e achareis. Qual é a promessa que se eu buscar, eu vou encontrar? Então,
eu vou, não é reivindicar naquele sentido que o pessoal usa hoje em dia aí, né? Vai lá e briga com Deus, que ele é obrigado a te dar. Reivindicar no sentido de que eu posso chegar diante de Deus e dizer para ele, Senhor, um dia o Senhor prometeu que se eu buscasse a tua presença, o Senhor responderia a minha oração. Então, eu gostaria de falar com o Senhor sobre algumas questões que me preocupam, sabendo que o Senhor vai me ouvir e vai responder as minhas orações, né? Então, é uma promessa. Há um exemplo a seguir, né? Há tantos personagens. A gente trabalha com estudos, a gente vai ver isso agora nos próximos estudos sobre os métodos de estudo, e entre eles há um método biográfico, onde a gente estuda um personagem bíblico, né? Então, esse personagem traz algum exemplo que eu posso seguir ou não, né? Dependendo do camarada, dependendo do caráter deste personagem. Há uma pessoa a perdoar, esse texto me leva, me conduz a alguém que mereça o meu perdão, ou há um perigo a evitar? Então, todas essas perguntas você faz lá no final do seu estudo, da sua pesquisa, e vai encontrar certamente para algumas delas, ou uma delas, respostas que estão lá no texto que você acabou de estudar. Qual é o alvo da aplicação, né? Qual é o alvo da aplicação? Transformação de vidas, fazendo com que atitudes, crenças e valores estejam em conformidade com a palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, observem bem isso, é extremamente importante. Nós já lemos lá atrás que um estudo da Bíblia, para ser apenas um estudo intelectual, ele perde o seu sentido, ele perde o seu valor. Então, todo estudo bíblico, observação, interpretação, nos remete necessariamente à aplicação. E como eu disse, esta aplicação pode ser para mim mesmo, na minha própria vida, e posteriormente para aqueles que vão me ouvir num sermão, numa aula, num estudo. Então, ele tem a ver com transformação de vidas, fazendo com que as nossas atitudes, crenças e valores estejam de conformidade com a vontade de Deus expressa na sua palavra. A aplicação tem que ser uma decisão, não uma emoção apenas, né? Às vezes o pastor prega lá no púlpito e fala sobre decisão, e na hora a pessoa chora, ela sente aquele impacto da palavra, mas vira as costas, vai para casa, chega em casa, o efeito passa, a emoção vai embora e nada muda, né? A aplicação, ela precisa ser uma decisão. Eu decidi mudar. Eu decidi fazer de acordo com o que Deus está me orientando. E a aplicação tem que depender do poder do Espírito Santo. Toda vez que eu busco aplicar algo à minha vida, eu oro ao Senhor e digo, Senhor, me ajuda, né? na minha na minha dificuldade, né? Na minha humanidade, no meu pecado, me ajuda a aplicar esta palavra no meu coração, né? Na minha vida, e me ajuda também a ajudar o outro, o meu irmão, a aplicar na vida dele através deste conteúdo que eu acabo de estudar. Fechando esses passos, né? Observação, interpretação, está errado em cima, não, né, não condenem o professor, né? Não é interpretação, é aplicação, mas a atividade que eu queria passar para vocês, que é muito simples também, muito pequena, é esta. Aquele texto que você selecionou no começo, que você fez a observação, você vai fazer agora aquele processo todo de interpretação que está lá nas regrinhas, né, nos passos que eu dei para vocês, e vai agora pegar esse mesmo texto para fazer a observação e a aplicação, né? Aplique as regras da interpretação do texto e aplique as regras de aplicação do texto. Se você fizer isso, você vai fechar esse ciclo de estudo bíblico, né? A observação, a interpretação e a aplicação no mesmo texto. E aí você vai estar com o texto prontinho para começar a pensar em dar um estudo, dar uma aula ou pregar uma mensagem, um sermão no púlpito, tá bom? Então, este é o conteúdo para hoje, né? É o conteúdo que nós temos para hoje. Eu espero que, ainda que seja de uma forma muito resumida, né? E eu tenho tentado fazer exposição com bastante clareza, né? E ainda com o recurso que você vai ter aí quando eu mandar esse material para você, mas eu vou te fazer esse desafio, né? Faça essas atividades. É a prática dessas atividades constante que vai levar você à facilidade. Amanhã você mesmo vai estar desenvolvendo o seu próprio formato, você vai
nem perceber mais, como eu disse da outra vez, né? Você entra no carro, você nem pensa mais que tem que ligar a chave, tem que pisar na embreagem, tem que pisar no acelerador, praticamente assim, é um automático, né? Então, conforme você for estudando, desenvolvendo, praticando, você de repente vai perceber que você está fazendo isso com tanta naturalidade e alcançando um resultado excelente na sua pesquisa, no seu estudo e também na comunicação desse teu trabalho nos grupos de estudo ou nas mensagens que você tiver que pregar para frente. Então, eu queria parar por aqui, encerrar por aqui e perguntar para você se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação sobre aquilo que nós acabamos de expor. Para mandar para você, seria só a lição sobre João 13, é para fazer a lição de casa, João 13, de 1 a 7, né? E Certo. responder aquelas perguntas. Esse é para mandar para você. Pode E mandar. essa segunda coisa, fazer a interpretação e aplicação do texto anterior, que a gente já mandou observação, também é para mandar os dois? Olha, se vocês fizerem e quiserem mandar, como eu disse no começo, né? Eu não fiz disso um curso como numa faculdade que o professor exige, se não mandar não tem nota e não recebe diploma, né? No começo do nosso encontro eu deixei claro para vocês que eu ia deixar bem à vontade, eu ia fazer uma exposição e que dependeria do tempo de cada um, né? Do desejo de aperfeiçoamento de cada um, e aí cada um tem que fazer uma adaptação aí do seu tempo, da sua agenda, e na medida em que vocês fizerem as atividades e quiserem mandar, eu prometo que eu vou olhar. Eu olhei os que vocês, alguns de vocês mandaram, né, o trabalho lá de observação, eu olhei alguns, vou olhar com carinho, vou dar um retorno para vocês e a gente vai construindo juntos. Eu até gostaria muito de receber, mas como eu disse, né, eu não vou obrigar, né, que quem não mandar não tem nota e vai ser expulso da escola, né? Mas fica a critério aí de cada um de vocês, querendo mandar, eu gostaria de ver, de conhecer o trabalho, a evolução do trabalho que vocês estão tendo. Mas é um critério bem pessoal, né, de cada um, mandando para mim, eu com certeza vou responder para vocês.